Pessoal, nessa aula eu quero passar para vocês como vocês montam a sua apresentação. Como montar a sua apresentação para que ela fique fácil de você ministrar a sua aula e que ela engaje com os seus alunos. Existem três pontos muito importantes. Primeiro ponto, tá? É você montar uma apresentação que ela seja visualmente muito bonita. Então, você tem que usar pouca escrita, palavras em destaque, que são títulos muito importantes, e imagem em alta resolução. Você tem que buscar, tá, imagens em alta resolução para colocar na sua apresentação. Não colocar aquelas imagens pequenas, feias, toda distorcida, e sim imagens bonita, grande, que vai chamar a atenção do seu aluno. E as cores são muito importantes nesse processo, para que você faça uma apresentação que seja muito encantadora para o seu aluno. E o outro ponto muito importante na sua apresentação é que você tem que fazer um link de um slide para o outro. Você tem que criar esse link de um slide para o outro, porque a hora que você troca de slide, que ele faça sentido na cabeça das pessoas que estão te acompanhando, que ela entenda que tem uma sequência na sua apresentação e que não foi montado um negócio sem pé e sem cabeça. Então esses pontos são de extrema importância para que você tenha uma apresentação que ela seja congruente com o seu tema que você está falando e que ela seja muito persuasiva para a sua audiência. Para que eu possa montar esse slide e ele tenha uma retenção muito bacana com o meu aluno, eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês, tá? Uma apresentação que eu montei recentemente, para que vocês entendam o processo de criação dessa apresentação. Como que eu faço essa criação? Aqui a gente tem um slide já montado, aqui está falando sobre emergência e salvamento. Só para que vocês entendam, eu vou jogar em modo apresentação para que você visualize o slide inteiro. Então, observa que aqui, ó, eu tenho palavras onde eu chamo a atenção da minha audiência. Eu coloquei lá emergência e salvamento em destaque. Eu usei uma cor amarela aqui para chamar a atenção das pessoas. E eu busquei fazer um enquadramento de palavras idêntica. Então, entenda aqui, ó, que emergência e salvamento está em letras maiores. E aqui eu já usei outra fonte e numa letra um pouquinho menor, tá? Para que ficasse esse enquadramento do mesmo tamanho, não ficasse fora essa situação. Aqui uma imagem em alta resolução, a pessoa fazendo acesso em um espaço confinado para executar um resgate. E aqui o texto normativo falando. Então aqui está escrito no item 33.5.20, preparação para emergência. A organização deve, além do previsto na preparação para emergência estabelecida na NR1, elaborar o plano de resgate para espaço confinado, podendo estar integrado ao seu plano de emergência. Aqui seria o momento de você fazer a explicação para o seu aluno. O que eu estou fazendo aqui? Mostrando para vocês como que eu faço em aula. Então, a hora que eu projeto essa imagem para o aluno, eu já chamo a atenção nele na parte visual, porque tem uma imagem legal aqui em alta resolução. Eu já chamo a atenção dele pelas cores que eu estou usando aqui no meu slide. Eu já chamo a atenção dele também pela minha comunicação. Porque eu vou ler esse texto igual eu li para vocês e agora eu vou explicar esse item. Então, o grande erro da maioria dos instrutores é ficar passando um slide atrás do outro e só lendo o slide. Eu posso colocar escrita igual eu coloquei aqui? Posso. Mas eu faço a leitura dessa escrita e vou fazer uma explicação. Pessoal, entenda, tá, que toda empresa ela precisa ter um plano de resgate. E para que serve esse plano de resgate? Para que você libere o trabalho em espaço confinado de uma forma onde as pessoas consigam entender, tá, e ver que ali tem toda uma preparação para esse espaço e elas se sintam confiantes em acessar esse espaço. Um espaço confinado, você pode ter
distintas emergências acontecendo. Então aqui, nesse momento, o que eu fiz? Eu li lá a apresentação e agora eu estou explicando para o aluno. Quando eu estou fazendo isso presencial, é dessa forma. Eu deixo o slide projetado como uma comunicação visual, mas eu, como instrutor, eu não me prendo no slide. Eu faço transições, eu navego por essa apresentação. Então fica lá a apresentação e agora eu faço a minha explicação. O plano de resgate é importante porque na hora que aconteceu a emergência, você vai saber exatamente o que você fará para resgatar o trabalhador daquele espaço confinado. Então, assim, a NR33 ela vai pedir o plano de resgate, a NR35 também vai pedir o plano de resgate. Isso é muito importante porque você passa confiança para os trabalhadores que ele pode executar o trabalho porque ali você sabe exatamente o que fazer caso aconteça alguma emergência. O plano de resgate ele serve para isso. Então vocês entendam que eu fiz a leitura do slide, depois eu vou trazer um contexto para aquela leitura. Eu vou explicar o que eu estava, o que está escrito naquele slide. Eu não estou simplesmente passando o slide. Eu poderia simplesmente fazer assim, como a maioria de instrutores que não têm uma formação como treinador profissional faz. Por isso que o treinamento dele ele fica chato, não fica um treinamento interessante, porque ele não engaja com o aluno, ele não sabe como passar esse conteúdo de uma forma interessante para o aluno. Eu poderia simplesmente fazer dessa maneira. Eu poderia estar com a apresentação aqui, eu li aqui, li o item 3352, já passo e já vou ler o outro item. O plano de resgate ele deve conter identificação dos perigos associados à operação de resgate. Daí ele só lê esse slide. Olha como que eu faria como instrutor profissional dentro de uma sala de aula. Eu faria dessa forma. A hora que eu mudasse o slide, aqui está a mesma imagem, o mesmo título, só mudou a descrição do item normativo, que agora ele está falando o que deve ter no seu plano de resgate para que você tenha eficaz no seu plano. Primeiro item muito importante que deve ter: identificação dos perigos associados à operação de resgate. Daí entenda que eu não vou ler esse slide inteiro, eu vou ler só o item A. Agora eu vou fazer o contexto desse item A. Aí eu vou falar assim, pessoal, a identificação dos perigos associados à operação de resgate. O que é isso? No momento do resgate, o resgatista ele se coloca em perigo também. Então, ele precisa entender o perigo que ele está exposto na operação de resgate e aí assim mitigar esse risco para que ele não sofra também um acidente na hora do resgate. Agora eu vou para o item B. Designação da equipe de emergência e salvamento, interna ou externa, dimensionada conforme a geometria, o acesso e os riscos da atividade e operação de resgate. Eu li o item B. O momento que eu termino de fazer a leitura do item B, eu vou explicar. Porque assim, gente, dependendo, a geometria desse espaço confinado, o tamanho, o acesso, a complexidade para o resgate, você tem que definir o tamanho da sua equipe de resgate. Se é um trabalho numa situação fácil, que eu já tenho um sistema de 4x1, de redução mecânica já montado, um resgatista ele consegue retirar o trabalhador se esse trabalhador estiver conectado numa linha de vida. Esse resgatista ele vai chegar e vai movimentar o sistema de polia, retirar o trabalhador e fazer a retirada. Ele fez o resgate. Só com um resgatista. Então, o seu plano de resgate, você deve pensar nas atividades que irão acontecer naquele espaço confinado, que esse resgatista ele vai ter que entrar dentro do espaço ou não, porque que ele tiver que entrar dentro do espaço, eu não consigo fazer o resgate com um resgatista. Eu terei que ter pelo menos 2 resgatistas, porque um acessa e o outro fica do lado de fora para fazer a operação de resgate. Então entenda, que
Eu acabei de ler um item e eu trago todo o contexto para esse item. E aí você ainda joga pergunta ainda para as pessoas que estão acompanhando o seu treinamento. Porque esse daqui é um treinamento de resgate mais avançado, esse slide que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí você vai jogar a pergunta e ver a opinião dos seus alunos. O que que eles pensam sobre esse item. E com isso você começa a deixar a sua aula muito, mas muito interessante. Porque você mostra, você coloca o item normativo e você traz o contexto e coloca ainda a participação dos seus alunos na sua aula. Claudemir, mas como que eu monto esse slide para ficar numa apresentação bonita, tá? Depois que eu crio um padrão, porque observa aqui, ó, que todos os slides eles têm um padrão. Ele tá a imagem, depois tem um autorrelevo aqui com a escrita do lado. Eu criei um padrão de slide. Então, a apresentação inteira ela tá nesse padrão. A hora que eu crio o meu padrão de apresentação, o que que eu faço? Ah, comecei lá no slide primeiro aqui, ó, no slide 1. Eu pego, vou clicar sobre o slide, vou apertar com o botão direito do mouse, tá? E vou duplicar esse slide. Dupliquei ele para a parte aqui de baixo. Agora eu altero só esse slide. Então eu clico sobre a imagem, cliquei sobre a imagem, eu vou alterar a imagem. Eu vou lá buscar a imagem no meu dispositivo, ele vai abrir meu banco de imagens aqui. As imagens ela tá lá em download, eu vou buscar uma imagem. Vamos supor que a imagem é essa aqui, ó. E vou inserir. Ah lá, eu já mudei. Então eu mudei, já deixei aqui no padrão certo que eu estou trabalhando no meu slide. E aqui eu venho e mudo a escrita do meu slide. Eu fiz toda a minha pesquisa, eu vou mudar aqui. Vamos imaginar que eu estivesse falando aqui, ó, de mim, tá? Como instrutor. Então eu poderia fazer aqui, ó, apagar essa emergência de, tá? E colocar aqui a palavra escrito instrutor. Instrutor. E aqui em salvamento eu poderia apagar, dar um enter, né? E colocar o meu nome. Claudemir. Entenda que aqui ó, não ficou muito legal, porque o instrutor ele ficou menor do que o Claudemir. Então, ou eu diminuo o Claudemir, ou eu aumento o instrutor. Eu vou optar em aumentar o instrutor. Então, eu selecionei o instrutor e vou lá, ó, e aumento o instrutor. Olha como ficou bonita a imagem, ó. Eu comecei a ter uma situação onde eu deixo isso bonito. E aí eu já estou aqui, ó, com o meu título já mudado. Daí vamos supor que eu ia falar agora sobre mim. Eu poderia apagar isso, ó, estou fazendo a capa. Vamos supor que eu estou fazendo a capa do meu primeiro slide para iniciar o meu treinamento. Olha como ficou bonito, ó. Eu poderia puxar esse instrutor aqui embaixo e colocar agora aqui em cima a questão do treinamento que eu estou ministrando. Então eu posso selecionar aqui, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Eu copiei essa parte, essa caixa de texto, e agora eu coloco assim, ó, faço o alinhamento deles, ó, tá os dois alinhados. E aqui eu vou colocar treinamento. Vamos supor de trabalho em altura. Treinamento. Trabalho em altura. Coloquei lá treinamento de trabalho em altura. Eu posso colocar o trabalho em altura em amarelo, da cor que está ali embaixo. Eu posso usar aqui, ó, tá vendo, ó, contra-gota, que eu clicar aqui e lá na letra amarela ele vai copiar essa mesma cor para cima. Eu posso olhar a fonte que eu usei aqui, Arial Black, e jogar essa mesma fonte aqui em trabalho em altura.
Então vou lá, Arial Break. Então vai ficar igualzinho a parte de baixo, ó. Treinamento de trabalho em altura. Eu posso pegar esse treinamento e aumentar ele até ele ficar do tamanho de trabalho em altura. Vou jogar um 77 aqui que eu acho que vai ficar bom. Menor, 75. Treinamento de trabalho em altura. Olha como ficou legal, gente, ó. Que bacana. Eu estou fazendo meu primeiro slide para iniciar meu treinamento. Então, eu coloquei o treinamento que eu estou ministrando e aqui o meu nome, instrutor Claudemir. Aí eu jogo no modo apresentação, a hora que os meus alunos entrarem na sala de aula, ele vai ver esta imagem. Olha que top! Tá uma foto sua de você, instrutor, e tá lá o treinamento que você estará ministrando. Isso daqui fica muito, mas muito bacana. Então o aluno ele chega em sala de aula e já vê essa imagem, tá? Isso daqui chama muita atenção. Então fica muito bacana. O que que a gente fez? Usou imagens de alta resolução. Então aqui é uma imagem de alta resolução que eu estou usando. O seu slide ele fica muito bacana. Ah, Claudemir, eu vou continuar a minha apresentação. Vou criar outro slide. Vou lá do Prico de novo, tá? E vou mudar essa imagem aqui. Mas eu não tenho. Eu tenho que pesquisar uma imagem de alta resolução. Tem um site muito bacana que ele chama Pixabay. Pixabay. Então esse site ele busca a imagem em alta resolução. Vamos supor que você vai falar sobre trabalho em altura. Eu quero uma imagem que fala sobre trabalho em altura. Você escreve aqui, ó, trabalho em altura e dá um Enter. Ele vai abrir um banco de imagem aqui para você, ó. Todas essas imagens, elas são em alta resolução. Vou supor que eu gostei dessa, que eu quero falar sobre o risco do acesso com o objeto na mão na escada aqui. O que que eu faço? Cliquei sobre a imagem, ele vai abrir, você vai fazer o download. Esse download é gratuito. Faço o download, você vai sinalizar aqui que você não é robô e download. Isso daqui vai lá para o download do seu computador, que você está criando a sua apresentação. Aí você volta, tá? Lá na sua apresentação e agora você só altera essa imagem aqui, ó. Botão direito, alterar a imagem desse dispositivo. Você vai lá em download, você vai buscar aquela imagem que você acabou de baixar, ó, clicou nela, inserir. Olha como ela ficou aqui. Ah, Claudemir, mas ela sumiu aqui a parte desse trabalhador. Você pode mudar ela aqui, ó. Você pode mexer nela e deixar como você quer, tá? Você pode mexer nela e deixar do jeito que você quer. Olha que bacana. Ficou até mais legal, até mais bacana desse jeito, com a imagem com preto invadindo aqui as laterais da imagem. Eu posso deixar enquadrado aqui. Posso até aumentar um pouquinho, ó, para dar um relevo maior aqui no trabalhador. E agora eu posso mudar o título. Eu posso colocar aqui. Posso colocar nessa parte aqui. Seleciono. Risco. Joga com letra maiúscula, tá? Título é legal você fazer com letra maiúscula. Risco de. Já tiro o salvamento e coloco queda. Risco de queda. Queda fica um pouquinho menor. Eu aumento um pouquinho esse queda aqui, ó. Posso até aumentar mais, tá? Vamos deixar bem maior aqui para chamar atenção mesmo. Aumenta um pouquinho o risco. Bacana, olha lá, risco de queda.
Daí você vai pegar o item normativo que fala sobre o acesso em escada. E aí você coloca esse item normativo aqui. Coloca esse item normativo, daí você vai ler o item normativo e vai explicar para o seu aluno. Olha como que esse slide ficou bacana. Olha que legal que ficou. Ficou muito, mas muito bacana. Eu fiz aqui, ó, em 3 cliques eu consegui mudar um slide para o outro. Era esse slide, ele virou esse. Com 3 cliques. Eu baixei a imagem que eu queria, mudei o título e mudei a descrição do que eu vou estar explicando na minha apresentação. Entenda, gente, ó. O slide, ele tá limpo, ele não tá sobrecarregado. Que eu faço um slide sobrecarregado aqui, ele cansa o aluno, fica ruim acompanhar a sua apresentação. Esse é um slide de alto padrão, um slide profissional. Esse formato você pode usar tanto no seu treinamento quanto na sua palestra. Vocês entenderam que não é difícil criar slide, é você conhecer um pouquinho a ferramenta e como você utiliza. Então o PowerPoint dá para você criar apresentações maravilhosas. Uma tela dessa, conforme eu apresentei aqui nessa aula para vocês, você acha que o aluno ele vai aprovar do seu treinamento ou não? Você acha que ele vai gostar do seu treinamento ou não? E você sabendo apresentar essa tela, não adianta também ter uma tela maravilhosa e eu não saber apresentar, não tiver técnica para fazer a minha apresentação. Então, com todo o conteúdo que vocês já tiveram aqui no Instrutor de Elite, mais essa aula que ensina você como montar a sua apresentação, tenho certeza que a partir de hoje os seus treinamentos serão um sucesso.